homem de Deus, um pai, um referencial para nós no Vila Vitória. Com certeza, para mim é um privilégio aprender, estar lá a cada dia. Então, para mim, quando eu recebi esse convite, me sinto muito honrado, muito feliz. E eu creio que Deus tem algo, mas antes disso, o pastor Clóvis esteve lá em Rio Grande da Serra no mês passado. Foi muito poderoso, a igreja recebeu demais. Vai estar conosco no mês que vem lá no curso de casais. Então, é um homem que nós vemos como um grande referencial. Então, saiba que vocês são privilegiados de ter um pastor como o pastor Clóvis, a pastora Evelyn. E com certeza Deus vai fazer coisas grandiosas aqui, amém? Estou muito admirado com essa igreja. O Alan está comigo, de Rio Grande da Serra. Ele sabe, eu já fui em bastante casarão, estava até comentando com ele. E eu sempre fui muito bem recebido. Mas eu nunca fui tão bem recebido quanto foi aqui. Fui muito bem recebido desde quando estacionei o carro, o abraço, a recepção dos irmãos. Os irmãos vieram orar por mim, ofereceram café. Então, com certeza, estou me sentindo em casa. Obrigado, pastor Clóvis, obrigado a todos da equipe. Uma igreja muito linda, uma igreja muito prevalecente na cidade. E louvo a Deus, glória a Deus por cada irmão que acredita e tem sido generoso nessa obra. Porque se existe essa igreja, é porque você tem acreditado, tem investido, tem abençoado esse ministério. Então você faz parte disso, amém? Assim como o pastor Clóvis foi bênção lá em Rio Grande da Serra, o Vitor, líder de jovens aqui, também esteve lá um tempo atrás, precisa voltar, né? Foi poderoso, os jovens lá receberam demais. Então vocês também são muito privilegiados ter um líder de jovens como o Vitor e a Josi. Muito poderoso, lembro até hoje. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi isso que você ministrou lá? Amém, glória a Deus, irmãos. Prazer estar aqui. E o leão crescer. Glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece, não perdeu nada. Talvez seria até melhor, mas como o pastor Clóvis disse, eu estou à frente de Rio Grande da Serra, vai fazer 2 anos, desde a saída do pastor Murilo, que ele foi, primeiro passou um tempo nos Estados Unidos, depois foi para o Zâmbia e hoje está no Quênia. Então, eu creio que todo mundo aqui conhece o pastor Murilo. Então, a igreja de Rio Grande é muito conhecida pelo pastor Murilo também. Então, já vai fazer 2 anos que nós estamos lá. Com certeza, nós temos aprendido, crescido. E pastores como o pastor Clóvis têm sido canal de Deus para nos ajudar, nos abençoar, nos dar base, nos mostrar também o caminho. Amém? Mas nessa noite, queria falar algo com os irmãos. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade, mas o que eu sei é, você precisa ter convicção quem você é em Deus, para você permanecer mesmo diante de dificuldades. O fato é, todo mundo vai passar alguma crise, alguma dificuldade, algum momento difícil na vida, isso faz parte, e ninguém está isento disso. Mas a questão é, como que nós lidamos diante de adversidades, problemas e situações contrárias? Porque ninguém desiste quando está tudo bem. Nós pensamos em desistir quando tudo parece que não tem resultado, tudo parece que não tem uma solução. E esse é o problema. E a questão também é, só pode vencer aqueles que permanecem mesmo diante de dificuldades. Pode ver qualquer homem na Bíblia que passou dificuldades, lutas. Eles só venceram porque continuaram, perseveraram, permaneceram. Então eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas algo lógico e objetivo é, você só pode vencer se você continuar. E como que você vai vencer? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Você que achou, diga amém. Amém? Todos acharam? Então leia comigo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer, a quem eu tenho alegria. Então, algo muito importante que você precisa entender. Você é amado por Deus, independente do que você faça.
Algo muito importante que tem que estar no seu coração, na sua memória, no seu entendimento. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e também não existe nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar. Porque o amor de Deus, ele não está condicionado ao que você pode fazer, mas sim quem você já é em Deus. Então isso é algo muito importante que você precisa entender. A Bíblia não diz que Deus diz para Jesus, este é meu filho amado, porque você se batizou. Diz que ele é o filho amado. A questão é, a decisão de Jesus, com certeza, traz alegria e prazer ao coração do Pai. Por quê? A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo veio como pomba e uma voz audível disse, este é o meu filho amado a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Então não há nada que você possa fazer para que você seja amado. Você já é amado por Deus, independente se você faça algo bom ou ruim. Isso Deus não vai mudar. O fato é que, claro, que as suas decisões, as suas respostas certas, com certeza vai trazer prazer e alegria ao coração do pai. Quem que é pai aqui? Pai ou mãe? O que acontece? Se você tem 2 filhos, um filho que fez pós-graduação, trabalha na melhor empresa do Brasil, e o outro não estudou, o outro teve problemas, talvez não está nem na igreja. Qual que você ama mais? Você ama igual os 2, não é? Porque o amor não está baseado ao que a pessoa faz por você. O amor não é egoísta, o amor não espera nada em troca. O amor incondicional, assim como foi o amor de Jesus, ele não faz baseado no que você vai dar em troca. Então Deus te ama baseado não no que você pode fazer, mas sim quem você já é. Agora eu creio sim que as suas decisões, as suas respostas, as suas atitudes, com certeza traz alegria e tira o prazer, a alegria do coração do Pai. Mas o que eu quero te dizer nessa noite? Quantos momentos você passa dificuldades, lutas e você pensa em desistir? Alguém pensou em desistir essa semana além de mim? Glória a Deus, tem mais uns 4, 5. O que acontece? O que você pensa quando você pensa em desistir? Eu não mereço. Realmente eu não nasci para isso. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou tão bom quanto parece. Então vem acusação, vem sentimento de culpa, e muitas vezes falta amor. A Bíblia diz o quê? Que o perfeito amor lança fora o medo. Então você precisa saber e ter convicção que você é amado, porque diante de dificuldades e lutas, o que vai fazer você permanecer é o amor de Cristo. Você precisa entender isso, porque muitos momentos vão vir na sua vida que você vai pensar em desistir, mas o que vai fazer você permanecer é o amor de Deus, que te conquistou, te alcançou, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e é isso que nos faz permanecer firmes. Você precisa ter convicção. O que acontece na vida de Jesus? Ele tem uma experiência com Deus. Lembre-se disso. Jesus, no momento que ele se batiza, ele tem uma experiência com Deus, que os céus se abriram, o Espírito Santo veio como uma pomba, uma voz audível, onde dizia, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E o que acontece no versículo seguinte? Aí que está a questão. No capítulo 3, versículo 16, 17, nós lemos que a experiência de Jesus quando ele é batizado. Mas o próximo versículo, que é Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz o quê? Que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Preste atenção nisso. Após uma grande experiência com Deus que você tiver, vão vir momentos para testar a sua fé, para testar o seu crescimento. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus teve uma experiência com Deus, e depois dessa experiência, ele foi ser tentado no deserto. Parece semelhante, parece familiar isso? Quando você se converteu, quando você foi para o encontro, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você se batizou, quando você começou a ir na célula, quando você abriu a sua casa para uma célula, quando você começou a liderar uma célula, não parece que vem lutas, dificuldades, parece que tudo está dando errado? Foi isso que aconteceu na vida de Jesus. Mas após uma grande experiência na sua vida, é o que vai trazer um crescimento, e você vai ter a oportunidade de testar e crescer. Isso é o crescimento de Deus na sua vida. Você precisa entender, a Bíblia diz que Jesus, ele teve uma experiência, mas depois dessa experiência, ele foi tentado no deserto. Então existem muitas verdades que você precisa entender. Deserto é lugar que te faz crescer, mas desde que seja de passagem.
O deserto ele não pode ser permanente na sua vida. Jesus ele foi para o deserto, mas o deserto não era o local dele, era só uma passagem, um tempo de treinamento para o tamanho do ministério que Jesus ia viver. Então eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas o deserto, ele faz parte de uma passagem. Entre você sair de um lugar de prisão e chegar numa terra onde Deus te prometeu, existe uma passagem chamada deserto, que é o lugar onde você vai ser treinado, testado, e você vai aprender a avançar e crescer. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas o fato é, não desista diante das lutas e dos desertos que aparecerem na sua vida. Vão vir momentos de dificuldades, vão vir momentos de lutas, mas não é tempo e nunca deve ser o tempo de desistir. Isso tem que ser para aprimorar, para fazer você crescer e você avançar. Eu não sei qual deserto você tem vivido nos dias de hoje. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades, se é ministério, se é vida espiritual, se é alguma doença, se é uma falta de emprego, se é no casamento, mas o que eu sei é, aqueles que permanecem vencem, avançam, prevalecem. A decisão que você tem no coração hoje é, o que você faz diante das dificuldades? Baixa a cabeça, desiste, volta para trás e esquece toda a experiência que você teve com Deus? Ou você vai permanecer mesmo diante das dificuldades? O que te faz estar aqui hoje? É o amor por Deus, pela experiência, por aquilo que marcou a sua vida? Ou será que você só está interessado em receber uma bênção, depois disso está tudo resolvido? Então você determina o quanto você está disposto a buscar a Deus. E o que vai fazer você permanecer? Mas o fato que eu estou falando é, o que vai fazer você permanecer não é o quanto Deus pode te dar, mas o quanto você é amado por Ele. Porque se você estiver interessado em permanecer por o quanto Deus pode te dar, o dia que Deus não te der nada, você vai sair frustrado da igreja. Mas se você estiver aqui convicto que Deus te amou, deu o melhor, deu a sua vida por você, não há nada que faça você desistir. Amém? Então eu queria falar nessa noite com os irmãos, algumas armas para nós vencermos as tentações. Eu sei que vem tentações, lutas, dificuldades na nossa vida dia após dia. Ninguém aqui é um super-herói, ninguém aqui está isento de passar dificuldades. A questão é, o que nós fazemos diante de lutas e dificuldades? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa resposta? Quais têm sido as nossas confirmações? Então eu quero te trazer uma palavra que vai gerar fé no seu coração. Porque luta, tentação vai vir na sua vida, mas o que você precisa entender é, você não está sozinho, você é amado por Deus. Então, diante de lutas e dificuldades, são testes para que você permaneça e experimente coisas maiores. Eu não sei o que tem feito você desistir, mas isso tem que gerar fé e te mover, avançar e chegar a níveis maiores. Como eu disse, Jesus, ele teve uma experiência com Deus. E depois de uma experiência com Deus, onde estava começando o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa quando ele é batizado, que dura em cerca de 3 anos e meio. Mas o ministério dele começa com testes no deserto. Eu não sei o que você tem esperado, ou qual a sua expectativa, mas não se iluda. Dificuldades, lutas, testes vão vir na nossa vida dia após dia, mas é isso que faz crescer, avançar e permanecer. Aquilo que você está sendo tentado hoje, aquilo que tem te, talvez, deixado você preocupado, é o que Deus está te preparando para que você use e seja um canal na célula, um canal na igreja, para que você fale, eu passei por isso e eu venci porque eu vi o quanto eu sou amado. Por isso, meu irmão, não desista, vale a pena continuar. E assim como Deus me deu a vitória, Deus vai dar a vitória para você também. Isso tem que gerar fé no seu coração. Porque as maiores dificuldades que você passa, é naquilo que Deus está te aprimorando, para que você possa ser um canal e um exemplo onde você estiver. E eu queria ler as 3 tentações que Jesus passou, e onde Jesus foi usado, e ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Então nós lemos aí Mateus 3, 16, 17, pula para o versículo 1, capítulo 4, que é o próximo versículo. Amém? Todos estão com a Bíblia aberta ou celular? Então leia comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, Espírito letra maiúscula, Deus, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Repita isso, diga: está escrito. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: arreda-te, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então nós vemos aqui, como eu disse, após uma grande experiência que Jesus teve, ao ser batizado, ao ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado, ou seja, um momento de aprimorar o seu ministério. E a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus por 3 vezes. E eu não tenho dúvida que se o diabo ele tentou Jesus, se ele foi tão ousado ao ponto de querer tentar Jesus, o Filho de Deus, oferecendo algumas coisas materiais ou naturais ou coisas passageiras, imagina o que ele quer fazer conosco. Então, se Jesus foi tentado e passou dificuldades, por que você acha que comigo e com você vai ser diferente? Então nós estamos sujeitos a algumas tentações também, algumas lutas, mas isso é importante que você saiba que essas experiências, elas estão te firmando, estão te mantendo, estão te dando um alicerce, estão te trazendo uma estrutura para que você continue, amém? Então eu não sei o que você tem passado, mas não murmure, não reclame, mas dá glória a Deus, fala: Deus, obrigado, porque o Senhor está me aprimorando, o Senhor está me trazendo crescimento, o Senhor está me preparando para algo maior, para uma vitória maior. Isso é fato. Então eu não sei o que você tem passado, mas existem momentos de confirmações na sua vida, no seu ministério, na sua família. Jesus, ele passou por 3 testes, e nós vemos que Jesus, primeiramente, quando ele está lá diante de tentações, quando ele está primeiro no batismo, é um momento de chamado. É lá que ele recebe o chamado do ministério. Depois nós vemos que quando o Espírito Santo vem, o Espírito fala de unção, ele está sendo ungido. Mas depois lá no deserto, o que acontece? Ele está sendo testado. Todo crente vai passar por testes para trazer crescimento. Então o que você tem passado hoje é um grande teste para que você possa crescer e avançar. Hoje o que você tem passado é um grande teste para você permanecer naquilo que Deus te chamou. Não tome decisões baseadas naquilo que seus olhos veem, mas tome decisões baseadas no que o Senhor diz ao seu respeito. O Senhor diz que você é amado, o Senhor diz que Ele te amou primeiro, o Senhor diz que você é mais que vencedor, o Senhor diz que você é geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então não ouça o que o diabo diz ao teu respeito, porque o diabo ele sempre vai te chamar pelo seu pecado, mas Deus ele sempre te chama pelo seu nome, porque Deus ele é amor e Ele te ama, e Ele está interessado em um relacionamento com você. Então primeira coisa, como eu falei, eu quero falar sobre 3 testes que Jesus passou e nós precisamos aprender. E nesses testes nós vemos que são armas, ferramentas, para nós vencermos as tentações, amém? A primeira tentação de Jesus, a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, amém? E teve fome. Quando ele chega no deserto para ser tentado, o que o diabo oferece para ele? Se realmente você é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Primeira coisa que nós vemos aqui, como que Jesus vence a tentação? Como Jesus vence as batalhas, as lutas? Com a convicção de quem Ele é em Deus, dizendo: está escrito. Ou seja, você quer permanecer? Você precisa saber o que a Bíblia diz ao seu respeito. Jesus venceu, não foi discutindo, ou dizendo o que ele achava, o que ele pensava, ou tentando fazer do jeito dele. Jesus venceu assim: está escrito. Eu não vou negociar os princípios, não vou negociar a palavra, o que a palavra diz ao meu respeito é o que vale. Então muitas vezes o diabo vai se levantar para dizer coisas ao seu respeito que a Bíblia não diz. Por isso que você precisa conhecer sim a Escritura. Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então não estou dizendo que você precisa conhecer a Escritura somente a letra, mas você precisa conhecer a vida de Deus, assim como diz no Evangelho: errais, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então
Então o que você precisa? Um equilíbrio. Você precisa conhecer a Escritura, mas você precisa conhecer a experiência, o poder de Deus junto. Porque não é só a palavra logos, mas é a palavra rema, revelação, aquilo que traz mudança de vida em você. Então como que Jesus vence a primeira tentação? Jesus estava com fome, preste atenção. Sempre o diabo ele vai vir te tentar com aquilo que ele sabe que você gosta ou você tem dificuldade. O diabo ele é astuto, a Bíblia diz que a serpente é astuta. Então o diabo ele nunca vai chegar para você para te oferecer aquilo que você não se interessa. Ele sempre vai chegar com aquilo que ele sabe que você tem uma dificuldade ou uma fraqueza. Por que o diabo tentou Jesus com pão? Porque fazia 40 dias e 40 noites que Jesus não comia nada. Então qual que era a dificuldade de Jesus naquele momento? Como um homem, que ele era homem também. Ele estava com fome. Então o diabo ele vai te tentar com aquilo que ele sabe que você teve dificuldade ou você tem dificuldade. Mas como que Jesus vence? Está escrito. Convicção de quem ele era em Deus, convicção do que a palavra de Deus diz, o quê? Está escrito, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você precisa conhecer aquilo que Deus diz, para você vencer as mentiras que Satanás vai lançar ao teu respeito. O fato é, quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos dando valor? A quem nós estamos acreditando? Onde você tem buscado conselhos? Quando seu casamento está ruim, você tem buscado conselho com o seu pastor, com a sua liderança, com o seu discipulador? Ou você tem buscado conselho no seu trabalho, com pessoas que não têm algo de bom para te oferecer? Eu costumo dizer sempre, nunca abra o seu coração para aqueles que não abrem a Bíblia. Abra seu coração para aqueles que têm vida de Deus. Abra seu coração para aqueles que você pode confiar e tem uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra direto do trono para você. Hoje eu estava em Rio Grande da Serra aconselhando um casal ao ponto de querer separar. E quem eles têm escutado? Nunca perguntou, nunca quis conversar. E escuta o quê? Os amigos do trabalho, escuta as pessoas de fora. Quando você vai se aconselhar com pessoas de fora, vai dizer isso, termina mesmo, separa. Preste atenção, entre escolher o que é fácil, escolha o que é certo. Nem sempre o que é certo é fácil. Então, não escolha o que é fácil, escolha o que é certo, o que é correto. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que é fácil, por quê? Porque é mais cômodo. Mas não é assim que você tem que fazer. Por que a maioria dos casais querem separar? Porque é mais fácil virar as costas para o problema e deixar do que enfrentar e resolver. Então nem sempre o que é fácil é correto ou é certo diante dos olhos de Deus. Mas quem nós estamos escutando? Por que Jesus ele venceu essa luta, essa tentação? Porque ele sabia o que estava escrito na palavra. Ele sabia onde tinha a resposta, onde ele poderia buscar. Agora quem nós estamos escutando? A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem, a mulher, e diz que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque senão, se eles comessem, certamente eles morreriam. Essa não foi uma direção de Deus diretamente para Adão? Sim ou não? Mas o que acontece? Um certo dia, a serpente astuta chega até Eva e fala assim, pode comer. Ela fala, não posso, Deus disse isso. Ela fala, não, pode comer. Sabe por quê? Se você comer, você vai ser tão poderosa, tão forte, igual a Deus. Então preste atenção, existiam duas verdades no coração de Eva. Na verdade, verdade principal e única era de Deus. Mas qual que era a verdade? Deus diz, somente não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão, certamente você morrerá. Mas o que o diabo chega e diz? Pode comer, se você comer, você vai ser tão inteligente, tão poderosa e vai ter o conhecimento de todas as coisas, assim como Deus. Sabe por que Deus não quer que você come? Porque se você comer, você não vai morrer, você vai ter poder igual ele. Mas qual que era a verdade absoluta? O que trazia vida eterna era a árvore da vida. Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas preste atenção, qual o problema? O problema é quando nós começamos a acreditar nas mentiras de Satanás e paramos de acreditar na verdade de Deus. Deus tinha dado uma verdade, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a verdade absoluta. Mas eles começam a escutar o diabo e faz o quê? O que o diabo disse. Quantas vezes nós começamos a trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás?
Quantas vezes nós paramos e começamos a questionar o que a Bíblia diz? Mas será que é verdade? Foi escrita por homem? Será que realmente isso é de Deus? E acredita no que o jornal diz, acredita no que a revista diz, acredita no que a internet diz. Muitas vezes nós criticamos Adão e Eva porque eles acreditaram e ouviram Satanás. Mas nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes nós trocamos a verdade absoluta que é a Bíblia por uma notícia do jornal, por um diagnóstico médico, por causa de uma mentira que está lançando sobre nós. Então em quem nós temos acreditado? Jesus venceu como? Está escrito. Essa é a questão. Não importa onde você está, não importa o que define você, não é onde você está vivendo, onde você está passando, mas sim onde você está com Deus. É melhor você estar com Deus no deserto do que você estar diante de um palácio vazio, sem Deus. Então você precisa entender onde você tem crido, o que você tem confiado. O problema de Adão e Eva eles tinham uma verdade, mas eles preferiram acreditar na mentira de Satanás. O nosso problema nós temos uma convicção e uma verdade que Cristo é o nosso Salvador, não há outro caminho, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas quantas vezes nós negociamos esse princípio e procuramos em outros lugares? Então se você quer vencer as lutas e as tentações que você vai passar, que são inevitáveis, você vai vencer como? Está escrito, convicção na palavra. A primeira arma está escrito, a Bíblia diz. Não vá pelo que você acha, vai pelo que a Bíblia diz. Não vá pelo que você pensou, vá pelo que a Bíblia fala. Isso tem que ser uma verdade absoluta. Por que muitas pessoas desistem? Eu ouvi dizer, falaram, me disseram, eu vi na TV, eu fiquei sabendo. Não vá pelo aquilo que estão falando, vá pelo que a Bíblia diz. Não coloque na conta de Deus aquilo que você decidiu por conta própria. O que mais existe são pessoas o quê? Deus mandou, Deus disse. Mas de fato, será que Deus disse? Porque se Deus te disse, Ele vai confirmar na sua liderança também. Então o problema muitas vezes nós estamos desistindo porque nós escolhemos aquilo que é mais fácil do que aquilo que é certo. Por que Jesus venceu? Porque ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Lembra que nós vemos aqui em Mateus 3, 16, 17, que ele foi batizado. Ele teve uma experiência onde ele ouviu, teve uma voz audível que dizia que ele era o filho amado, a quem Deus tinha prazer. Isso foi uma experiência que marcou a vida dele. Quando você tem uma experiência com Deus, você não troca aquilo que é certo por algo duvidoso. Quando você teve uma experiência com Deus, você não troca aquilo que é eterno por algo passageiro. Jovens, eu fui jovem também, ainda sou, como o pastor Cláudio disse, obrigado. Eu tenho 35 anos hoje, mas eu me converti, eu estava com 20 anos na igreja. Eu vim de um namoro, eu parei tudo que estava fazendo de errado para ter uma vida o quê? Aquilo que a Bíblia dizia a meu respeito, não o que eu queria. Não faça o que você acha legal, o que você quer, mas faça o que a Bíblia diz a seu respeito. Nós precisamos realmente ter uma convicção no tempo de Deus. Assim como o pastor Naor diz, as coisas certas, as coisas se tornam erradas quando nós fazemos no tempo errado. Então, por mais que a coisa pareça certa, se nós fizermos no tempo errado, se torna errado. Um exemplo, sexo é de Deus? Claro que é de Deus, desde que esteja dentro do casamento. A partir do momento que você faz fora do casamento é errado. Então o que nós vemos? É tempo de você viver o tempo de Deus na sua vida. Jesus venceu porque ofereceram algo para ele, mas ele manteve firme naquilo que ele tinha convicção. Quantas vezes nós temos trocado a verdade de Deus por algo passageiro, porque é mais fácil. Satanás, ele oferece coisas para Deus, para Jesus, que Jesus sabia que já era dele. Jesus era herdeiro. E Satanás, ele tenta enganar Jesus o quê? Oferecendo, se joga desse monte, que tudo isso, os anjos, Deus dará ordem ao seu respeito para que os anjos te livre, te guarde. Depois ele faz o quê? Subiu no pináculo lá e falou, se você se prostrar, é só se prostrar, eu te darei tudo isso. Presta atenção, quantas vezes Satanás vai te oferecer algo que você já tem. O problema é, você quer fazer nas coisas no tempo errado. Deus já te deu, você é herdeiro, você é filho. Mas é melhor esperar, é melhor aguardar. Eu sei que é difícil esperar, mas o esperar é o melhor momento para que Deus te prepare, para que você receba algo que seja eterno na sua vida. Então, a primeira arma que nós vemos aqui, Jesus vence como? Está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tinha o quê? Convicção. A Bíblia diz o quê? O seu falar seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é maldito, é anátema. Nós não temos que negociar princípios. Nós não temos que negociar aquilo que Deus já nos deu. Quantos irmãos que talvez você viu no encontro? Quantos irmãos que você viu um dia aqui na célula e não está mais aqui? Por quê? No momento de uma tentação, de uma luta, de uma dificuldade. Talvez trocou o certo pelo duvidoso. Talvez deixou a vida de Deus para experimentar coisas passageiras. Então a primeira arma que nós vemos é o quê? Está escrito. O problema é que muitas vezes nós queremos negociar com Satanás ou provar para Satanás alguma coisa. Por que muitos jovens estão morrendo nos dias de hoje? Porque eles tentam provar que são corajosos, tentam provar que eles conseguem, tentam provar que é possível. Você não tem que provar nada para o diabo. Quem diz algo ao seu respeito é Deus, e é Deus que te justifica. Eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje, mas talvez você vive algum momento de injustiça, onde as pessoas falam ao seu respeito, as pessoas te julgam. Acredite, a melhor ferramenta não é você ficar se explicando, você ficar retrucando. A melhor forma é, deixa Deus fazer, é Deus que te justifica. Não tente se justificar, é Deus que te justifica. Vão se levantar situações na sua vida, mas é Deus que te justifica, amém? Segunda arma que Jesus vence as tentações, as lutas, é o quê? O temor. Quando Satanás chega e diz assim, se joga daqui, porque você não é filho de Deus. E preste atenção também, sempre o diabo ele vai tentar distorcer a sua identidade. Realmente você é filho de Deus, mas não era você ontem que estava fazendo tudo errado? Não era você ontem que brigou com a sua esposa? Não era você ontem que estava falando de sair da igreja? Você realmente é filho de Deus? Então acredite, o diabo por muitas vezes ele vai tentar a sua identidade, ele vai colocar em xeque, vai tentar bagunçar sua mente para você achar que você não merece. Qual que é o principal motivo que as pessoas desistem de Deus? Não, então pastor, eu vou sair porque... sabe, eu estou vivendo uma vida errada. Não, sabe o que é? Quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Você já viu exemplos assim? Irmão, vem para a igreja, vai ser bênção, Deus vai fazer uma transformação do seu casamento. Quando eu parar de fumar, quando eu me consertar com a minha esposa, quando eu casar, aí eu vou para a igreja. Preste atenção, Jesus te chama do jeito que você está. Porque o dia que você corrige tudo, você não precisa de Deus, você já fez tudo sozinho. Então a Bíblia diz o quê? Vinde a mim, vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E diz também para você vir do jeito que você está. Então, se você está cansado, você vai esperar corrigir. Sabe por que muita gente não vem para a igreja? Porque ele está esperando ele merecer. E acredite, ele nunca vai merecer. Por isso Deus te chama do jeito que você está. Amém? Voltando. Segunda forma que então, a tentação que Jesus vence é o quê? Temor. E o temor aqui não está falando de medo. Nesse contexto, medo fala tremor. Temor aqui está dizendo o quê? De reverência, de respeito, de honra. Como que Jesus vence? Ele diz o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? É você ter um temor. Eu não vou tentar, eu não vou duvidar, eu não vou provar o contrário. Eu confio em Deus. Deus disse, eu confio. Mas quantas vezes nós fazemos como Adão e Eva? Deus disse, não faça. Mas será que se eu fizer vai acontecer alguma coisa? Quem tem filho pequeno sabe disso. Você fala, não mexe. Ele vai lá, não põe o dedo na tomada. E ele vai testar você até ver onde ele consegue. Assim ou não é? E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Então por que Jesus vence as tentações? Porque ele não tentou Deus. Ele foi o que? Ele não negociou princípios. A Bíblia diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então pode ver que toda a resposta de Jesus não é com o que ele achava, mas é o que a Bíblia diz. Então como que você vai vencer as lutas e as tentações? Com o que a Bíblia diz ao seu respeito, não o que você acha ou não o que as pessoas dizem ao teu respeito. Então Jesus ele é tentado mais uma vez na sua identidade. Se você é filho de Deus, se joga desse pináculo aqui, se joga daqui de cima, porque Deus dará ordens aos seus anjos para que ele te pegue e não aconteça nada. Olha como o diabo é astuto. O diabo ele vai usar a própria Bíblia para tentar te confundir. O diabo ele vai usar a própria palavra de Deus para que você distorça a verdade. Você já viu quantas pessoas desviam porque vivem uma verdade distorcida da Bíblia?
Porque começa a ler, começa a fazer, e não, a Bíblia diz isso. E começa a viver uma vida o quê? Totalmente desregada, tudo destruída. Por quê? Porque começou a acreditar numa verdade, meia verdade. Por isso nós precisamos entender o contexto geral. O diabo, ele tentou Jesus o quê? Com verdades, mas verdades distorcidas. Verdades o quê? Fora de contexto. Quantas vezes o diabo vai querer vir com a verdade fora de contexto para você fazer? Não, a Bíblia diz isso. Ah não, a Bíblia diz. Quantas pessoas desviam, ou quantas pessoas se afastam do caminho de Deus, porque usam verdades fora de contexto. Então Satanás, ele é astuto, e por muitas vezes ele vai usar a própria palavra de Deus, para o quê? Para que te confundir, tentar te tirar dos caminhos do Senhor. No seu casamento, na sua família, no seu ministério, na aliança que você tem com essa equipe, com essa família, na unidade da igreja, no seu trabalho, em tantas outras coisas. Mas como que você vai vencer? Convicção na palavra, está escrito. Segundo, temor, reverência, honra, respeito. Temor fala disso, não é medo de Deus, mas é reverência, gratidão. Eu sou tão grato por tudo que Deus fez pela minha família, eu não tenho motivo nenhum para sair da igreja. Nunca vou sair porque eu me sinto constrangido de estar fora do caminho do Senhor. Não é por medo, mas é por gratidão, reverência. Eu dou dízimo, oferta, não é por medo, não é porque senão eu vou ser fulminado, não é porque senão eu vou ser maldito, não é porque senão eu vou ser pobre, mas eu dou por gratidão, gratidão àquilo que Deus já fez na minha vida. Então isso tem que ser uma verdade no seu coração. Temor, tudo que eu faço é por temor, honra, respeito, reverência em quem Deus é para mim. Então eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje, mas se você tem uma gratidão, se você foi alcançado por Deus, isso te afasta do pecado. Porque antigamente, no tempo da lei, você fazia o quê? Eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou dar o dízimo porque senão o devorador. Eu vou fazer isso porque senão eu vou morrer. Eu vou isso porque eu tenho medo. Quantas vezes você serviu a Deus por causa do medo? Mas você acha que Deus se agrada disso? Você que é pai, você ficaria feliz de saber que seu filho só faz porque tem medo de você? Agora imagina o coração de Deus. Lembra que eu disse que as suas respostas trazem prazer e alegria para o coração do Pai? Imagina o coração de Deus, de saber que as suas respostas, as suas decisões é por gratidão, por coração agradecido, por reverência e por reconhecimento que Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Entenda isso. Então eu não peco mais, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não peco mais porque eu fui alcançado pela graça, pelo amor de Deus. E isso me constrange a viver uma vida fora o caminho de Deus. Isso é um temor, isso é uma reverência, isso é um respeito. Por que que Jesus, ele venceu essa segunda tentação? Porque ele sabia quem ele era em Deus. E ele não ia trocar jamais aquilo que era eterno, a vida de Deus, por algo passageiro. Quando você tem convicção de quem você é em Deus, quando você tem convicção do quanto que Deus te ama, o quanto Ele te alcançou, mesmo antes de você aceitar, mesmo sem você merecer, e nunca vai merecer de fato, assim como eu também não mereço, você nunca mais vai querer viver uma vida de pecado. Não é por medo, não é porque você tem medo de ir para o inferno, mas é porque você tem um coração grato, um coração cheio de gratidão, um coração cheio de amor por aquilo que Deus fez por você. Então isso também te faz a viver o quê? Uma vida de temor, uma vida o quê? Que você tem um sentimento profundo de respeito e obediência. Então a sua obediência com Deus não é baseada no medo, mas é baseada na gratidão. Isso tem que te mover também todos os dias. Não venha para a igreja por causa do medo, não venha para a igreja porque senão você tem medo do que vai acontecer quando voltar Jesus. Venha para a igreja por gratidão, porque Ele te alcançou, porque a Bíblia diz que Ele te amou primeiro, porque Ele se entregou por você sem esperar nada em troca. 1 Coríntios 3,3 diz o quê? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o quê? O amor, porque o amor nada espera. Jesus morreu naquela cruz, não era esperando que você fosse pagar algo em troca. Jesus morreu naquela cruz não é tendo fé que você ia aceitar o sacrifício. Mas Jesus morreu naquela cruz por amor. Ele não esperou nada em troca. Se você aceitasse ou não, Ele morreria do mesmo jeito. Isso é o amor. Vivam a vida com Deus baseado no amor. Um amor que não faz você viver algo interesse. O que Deus vai me dar se eu fizer isso? Tá bom, pastor Clóvis, se eu abrir minha casa mesmo para a célula, o que eu vou ganhar com isso? Tá bom, eu vou virar líder, está precisando de líder? O que eu ganho com isso? Não faça nada esperando algo em troca. Eu não tenho dúvidas que Deus vai te recompensar. Eu não tenho dúvidas que Deus vai te abençoar.
mas que isso não seja o principal motivo do seu coração, mas o seu principal motivo seja, o que eu posso fazer por Deus? Ele já me fez tanto, Ele já me abençoou tanto, sabe? Eu sou tão próspero, eu sou tão abençoado, o que eu posso fazer por Deus? Esse tem que ser o seu coração de gratidão. Sabe por que Jesus venceu Satanás? Que ele não era alguém ingrato, ele não era alguém que estava reclamando da vida. Sabe por que tem pessoas que desistem? Por ingratidão e porque reclamam da vida. Toda vez que você está desmotivado, tudo é motivo para você falar mal, tudo é motivo para você desistir, tudo é motivo para você sair da célula. Agora, quando você tem um coração grato, mesmo quando as pessoas... Acabou a bateria. Quando você tem um coração grato, mesmo quando as pessoas vêm te inflamar, não faça isso com o coração esperando o que você pode receber em troca. Porque se você estiver aqui esperando receber algo em troca, o dia que talvez a sua liderança te frustrar, e não se desanime ou não se iluda com isso, vai acontecer, porque o homem é falho. Você vai sair, sabe o quê? Eu esperava tanta coisa dessa igreja, eu esperava tanto desse pastor, eu esperava tanto desse líder, mas acredite, irmão, ele passa por dificuldade assim como você, ele tem problemas assim como você tem. Então não jogue o peso, a culpa em pessoas que são falhas como você. Quando você tem um coração grato, você não vai ser alguém criterioso, alguém crítico, que tudo vê problema. A pior coisa é você andar com pessoas que só reclamam da vida. Porque nunca está bom. O louvor poderia ter tocado mais uma música. Eu acho que a última música não havia necessidade. Eu acho que o pastor poderia ter falado 10 minutos menos. Quando você cria um coração crítico, isso é perigoso, porque o temor vai embora, o respeito vai embora, a reverência vai embora, a gratidão vai embora. E ninguém desiste da igreja, ninguém desiste de Cristo grato. Eu sou tão grato a Deus, é por isso que eu vou embora da igreja. Alguém faz isso? Não. Todo mundo que faz é o quê? Eu acho que essa igreja não é boa para mim. Então, se você quer vencer as tentações, as lutas, vence baseado o quanto você é grato por aquilo que Deus já fez por você. Sabe por que Jesus venceu? Porque ele tinha convicção de quem ele era, ele sabia o quanto Deus amava ele, e ele sabia que não tinha nada na vida que poderia trocar a vida de Deus por ele, por aquilo que Deus já tinha feito por ele. Então, quantas vezes nós queremos tentar Deus? Se realmente Deus me ama, então eu vou pular daqui, eu não vou nem torcer o pé. Se realmente Deus me ama e a liderança daquela igreja ora por mim, eles vão ter que me visitar hoje 2 horas da tarde. 2 horas, se chegar 2h01 eu já sei que não é de Deus. Então quantas vezes nós queremos tentar Deus? O diabo tentou Jesus dessa forma. Quantas vezes nós queremos tentar Deus e nós começamos a procurar motivo para poder dizer que Deus não quer eu aqui, Deus não quer fazer isso, a liderança não me ama. Então, irmãos, tentações vão vir todos os dias. O problema é, Satanás é astuto, e ele é o maior interessado em destruir a sua família. Satanás é o maior interessado em destruir a igreja, e ele vai querer plantar na sua vida coisas para que você ache que você tem que sair, ou que você não merece, ou que o seu lugar não é aqui. Você quer vencer as tentações? Está escrito. Viva a palavra de Deus. Você quer vencer as tentações? Tenha temor, reverência, respeito, gratidão. E terceiro e último, a Bíblia diz que Satanás levou ele então até um monte muito alto e disse assim para Jesus: somente você se prostrar, você não precisa fazer mais nada, só você se prostrar. Você está vendo todos esses reinos? Tudo isso vai ser seu. É só você fazer uma coisa, se prostrar. Oferta barata e fácil, não é? Lembra que eu disse? Nem tudo que é fácil é de Deus para a sua vida. Nem tudo que é fácil é certo. Era só se prostrar. Mas o que Jesus estava negociando lá? A sua herança. Ele era herdeiro. Ele já era dono de tudo aquilo. Então preste atenção. Satanás, ele vai investir na sua vida para te oferecer coisas passageiras, para você trocar aquilo que é eterno. Mas não vivam uma vida baseada em propostas, vivam uma vida baseada em propósito. Esses tempos atrás, uma pessoa me procurou em Rio Grande e disse assim para mim: eu vou sair daqui porque eu recebi uma proposta melhor. E eu acho que lá
vai ser melhor para mim. Então preste atenção, quantas pessoas têm trocado a célula, trocado a igreja, trocado a aliança, trocado a cobertura por causa de propostas. Deus não te chamou para você viver propostas, Deus te chamou para viver propósito. Quantas vezes nós estamos trocando aquilo que é eterno por coisas passageiras, porque nós estamos olhando para aquilo que é bom para nós, esquecemos daquilo que é eterno. O que Satanás faz com Jesus aqui? Se você quer todo esse reino, ele pode ser seu, é só você se prostrar. Quantas coisas Satanás tem te oferecido, é só você fazer isso, é só isso, mais nada. Mas isso tem te afastado de Deus. Quantas pessoas você conhece que por causa de uma oportunidade, de uma proposta, não estão mais aqui? Qual que é a terceira arma que Jesus vence Satanás? Quando Satanás diz, se você se prostrar, tudo isso vai ser seu. Qual que é a resposta de Jesus? Mais uma vez, está escrito. E o que ele diz? Somente ao teu Deus adorarás e servirás. Não troque aquilo que é certo por algo duvidoso. Não troque aquilo que é eterno por algo passageiro na sua vida. Aquilo que é eterno talvez vai demorar um tempo na sua vida, mas é porque Deus está te preparando para algo maior. Não troque por coisas fáceis. Não troque por coisas passageiras. Existe uma grande diferença entre o louvor e a adoração. O louvor é você atribuir a Deus os grandes feitos. Deus, eu te louvo pelo meu casamento, eu te louvo pelo meu carro, eu te louvo pela casa que o Senhor me deu, eu te louvo pela multiplicação da minha célula. O louvor é você atribuir a Deus tudo aquilo que Ele fez por você. Isso é muito bom. Mas o que é adoração? Adoração é você atribuir a Deus o que Ele é. Mesmo que você esteja em um tempo de crise, mesmo que você esteja num tempo difícil, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo nosso Pai. Então a adoração, ela não está atribuída ao que você está vivendo, mas sim quem Deus é, e Ele é imutável, Ele continua sendo Deus, poderoso, santo. A adoração tem que ser baseada no que Deus é na sua vida. O nosso problema é, quantas vezes nós estamos tristes. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou triste. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu não estou muito legal, porque eu estou chateado com o meu líder. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado, porque, sabe, hoje eu fui fazer tanta coisa de manhã e, não deu tempo. Você não tem que ir para a igreja baseado no que você quer agradecer, o que você tem de bom. Mas você tem que ir também na igreja, um dos motivos é o quê? Para adorar a Deus pelo que Ele é. Ele continua sendo santo. O que tem mudado a sua adoração? Jesus, Ele vence Satanás no momento de crise, no momento de tentação. E Ele continua o quê? Firme. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quantas oportunidades, quantas situações vão se levantar na sua vida para você não querer adorar a Deus. Mas lembre-se disso, meu irmão. A sua adoração, ela não tem que estar baseada no que Deus faz por você. Porque se um dia você achar que Deus não fez o suficiente, você não vai levantar mais as suas mãos para adorar a Deus. Quantas vezes você entra aqui na igreja e você entra triste, preocupado com o seu casamento, com as suas finanças, com o seu ministério, com os seus filhos? A sua adoração, ela não tem que estar limitada ao seu estado, à sua situação, à sua necessidade. Porque a adoração, ela muda ambientes. Quando você levanta a sua mão, o ambiente se transforma. Através da adoração existe cura. Através da adoração existe mover. Através da adoração existe libertação. Através da adoração existe mudança de ambiente. Então quando você está diante de Deus, não importa se você está triste, não importa se você está feliz, não importa se você aconteceu o que você tanto esperava ou não, você mesmo assim tem motivos de sobra para levantar as suas mãos e adorar a Deus. O que tem feito parar a sua adoração? Os problemas, as dificuldades, as tentações, o deserto. Irmão, tudo isso não é motivo. Você tem que continuar adorando a Deus, mesmo que faça chuva, faça sol, mesmo que você esteja doente ou não, mesmo que você foi mandado embora do emprego ou não, mesmo que você foi promovido ou não. A sua adoração, ela não tem que estar baseada na sua felicidade, mas a sua adoração tem que estar baseada em quem Deus é. E isso tem que ser o que te move todos os dias, porque se você estiver triste e você adora a Deus só quando você está feliz, você vai parar de adorar a Deus. Não importa o que aconteceu, você chegou aqui, seja o primeiro a levantar suas mãos, seja o primeiro a se prostrar, seja o primeiro a dizer o quanto Deus é santo, maravilhoso, poderoso, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é Pai, o quanto Ele é poderoso.
Isso também te move, meu irmão. Isso faz o ambiente ser transformado. Isso faz gerar fé no seu coração. Tudo isso é muito importante. Como que Jesus venceu? A terceira arma que Jesus vence é o quê? É a adoração. O diabo ele vai tentar minar sua fé, o diabo ele vai tentar te destruir, o diabo ele vai tentar te confundir, o diabo ele vai tentar te desanimar todos os dias. Mas uma coisa que você não pode perder é a sua fé e a sua adoração. O que tem feito você parar de adorar a Deus? O que tem feito você se esfriar e deixar a essência daquilo que um dia você conheceu a Jesus e declarou que Ele era santo, independente do que você estava vivendo? Preste atenção, quantas situações se levantam na nossa vida que muitas vezes começam a nos esfriar e nos tirar a essência da adoração. A nossa adoração ela não tem que estar baseada o quanto Deus pode te dar, isso é louvor. Você agradecer a Deus pelos grandes feitos, isso não é adoração, isso é louvor. Adoração é você dizer quem Ele é. E não importa o que você tem vivido, não importa a situação do país, Deus Ele não mudou, Ele continua sendo santo, poderoso. Adoração é quem Deus é, não importa o que você está vivendo, Ele continua sendo santo. Adoração também é você se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é tudo na sua vida. O fato de você aceitar Jesus é um ato de adoração e um ato de humilhação. Porque ninguém aceita Jesus dizendo, tá bom, já que você precisa tanto de mim, eu estou aqui para ajudar, então eu vou entregar, eu vou aceitar o Senhor. Ninguém aceita Jesus assim. Todo mundo aceita Jesus como? Reconhecendo que é pecador, falho. Todo mundo aceita Jesus querendo dizer o quê? Eu preciso do Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor ser o meu Salvador, meu Senhor, que é aquele que governa a minha vida. Então, o fato de você entregar sua vida para Jesus, já é um ato de humilhação, já é um ato de reconhecimento que Ele é tudo na sua vida e você não é nada sem Ele. Agora, quando você desiste de Deus, quando você entrega a sua vida para os prazeres ou para o mundo, você está o quê? Trocando a sua adoração. Quem que você tem adorado nesses dias? A sua adoração estremece o inferno. A adoração ela tem poder para mudar o ambiente. Por que existe o louvor na igreja e a adoração? Só para passar o tempo? Não, a adoração ela é essencial. A Bíblia diz que os anjos, eles adoram a Deus sem parar. A adoração é você atribuir a Deus a grandeza dEle, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo. Existem momentos na sua vida que você não tem nem força para sair da sua casa. Mas você nunca pode deixar a adoração de lado, de declarar o quanto que Deus é poderoso e santo. Porque isso muda ambientes, isso transforma ambientes. Então eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas talvez você entrou aqui nessa noite, e talvez você não tenha mais nem prazer de adorar a Deus, por tantos problemas, tantas dificuldades. Talvez você está cada dia mais distante, ou talvez você veio aqui hoje como, hoje é o último dia que eu vou, porque eu estou cansado. Eu não aguento mais, se Deus não falar comigo hoje, eu vou embora, porque tudo dá errado. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas o que eu sei é, o diabo ele vai se levantar assim como ele tem se levantado, mas você vai vencer se você tiver convicção daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Você vai vencer se você tiver temor por quem Deus é na sua vida, e você vai vencer quando você se prostrar, e mesmo diante de dificuldades, adorar a Deus pelo que Ele é. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei, talvez o que tem minado a sua fé, ou tem te esfriado. Eu não sei o que tem feito, talvez você desistir de tudo aquilo que Deus te deu um dia. Com seus olhos fechados, preste atenção nisso que eu vou te falar. Há 3 anos atrás, eu chamei o pastor Murilo na minha casa. E ele já estava investindo em mim para ser o pastor da igreja. E eu cheguei para ele e falei, pastor, eu não quero ser pastor. Não quero ser pastor porque eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Eu estou fazendo faculdade, pós-graduação, eu tenho 2 filhas. Eu preciso fazer tanta coisa na minha vida. Por um instante, eu estava trocando o propósito de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus, por coisas passageiras, momentâneas, coisas que estavam esfriando a minha fé. E eu lembro um dia que Deus me levou a pensar e a lembrar algo que tinha acontecido há 12 anos atrás, quando Deus me deu o chamado de ser pastor. E tantas dificuldades, tantos problemas me esfriaram, ou me trouxeram preocupações de pensar em desistir. Quantas coisas talvez tenham feito você pensar em desistir? Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas adversidades.
Eu lembro um dia que eu fui no impacto de discipuladores e Deus me reconfirmou tudo aquilo que Ele tinha me chamado. E foi um momento de eu me prostrar e falar: Deus, me perdoa, Deus. Quantas coisas entraram no meu coração, quantas coisas vieram para esfriar aquilo que eu sentia, aquilo que era o meu desejo, aquilo que era o maior desejo de fazer a Tua vontade. Eu não sei se você está assim hoje, eu não sei se talvez tenha se levantado problemas na sua vida que tem feito você desistir, ou você se esfriar, ou você não ter mais prazer de estar na presença do Senhor. Mas eu sei que Deus, Ele é maior interessado em te abençoar nessa noite e te derramar do amor, da bondade dEle. Se existe alguma dificuldade, algum problema na sua vida e você precisa de um renovo, você precisa de confirmação, ou se existem lutas que você tem passado, que você está ao ponto de desistir, porque você está sem forças. Toda a igreja com os olhos fechados, eu queria que você, que precisa disso, de um renovo, de uma nova chance, ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você está passando alguma dificuldade, algum problema, ou existe alguma situação na sua vida que tem minado a sua fé, não importa a sua posição, meu irmão, não importa se você é líder, deixa tudo de lado nesse momento. Eu era discipulador e eu estava ao ponto de desistir de tudo que Deus tinha me chamado há 3 anos atrás, porque eu estava olhando para os meus problemas. E todas as vezes que você olha para o seu problema, você começa a indiretamente dizer: Deus não pode resolver, Deus não é capaz. Nessa noite eu quero gerar fé no seu coração, meu irmão. Deus é capaz, e Deus não só pode, como Ele quer te abençoar e transformar todas as lutas que você está vivendo. Você que está no seu lugar, ficou em pé. Se você quiser vir aqui na frente para algum irmão te abraçar, vem aqui. Nós queremos orar por você nesse momento. Deus te dá uma oportunidade de você dar um passo nesse momento, um passo de fé. Se algum irmão puder abraçar esses irmãos e orar por eles nesse momento, discipuladores, pastor. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem tirado a sua paz, mas hoje Deus te diz: eu sou contigo, meu filho, eu estou cuidando de você. Não desista, não se esfria, não se entregue, não retroceda, não abandone aquilo que Deus te deu e te confiou. Não entregue aquilo que Deus confiou na sua mão, não entregue a célula, não entregue a sua casa, não entregue o seu casamento, não entregue o seu ministério. Deus, nós queremos colocar a vida de cada irmão, Deus. Deus, que o Senhor renova a nossa fé nesse momento, Deus. Renova, Deus, a nossa fé, Deus. Quantas coisas, quantas lutas, quantos problemas, quantas necessidades, quantas angústias que vêm para nos esfriar, quantas tentações têm se levantado para nos distanciar. Mas Deus, assim como Jesus venceu, com a convicção de quem é o Senhor, o quanto Ele é amado, gera esse amor nessas vidas, Deus, que eles possam ter a convicção de quanto eles são amados, o quanto eles são amados pelo Senhor. Através desse abraço, sinta o amor de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido, mas deixa Deus te renovar nessa noite. Pode sentir a presença dele fluindo sobre nós, trazendo vida, trazendo vida. Seja renovado pelo amor do Senhor nessa noite. Deixa Deus te renovar. Renova-nos, Deus, assim como nós conhecemos ao Senhor um dia, Deus. Aquele amor que nada nos separava do Senhor, Deus. Oh Jesus, Deus, nos leva a níveis maiores, Deus, nos leva, Deus, a alcançar níveis maiores, Deus. Cada luta, cada tentação, cada deserto que tem se levantado, seja somente uma passagem para aquilo que o Senhor já preparou e já nos deu como herança.
Renova-nos, Deus. Renova o teu amor, Jesus. Assim como Jesus teve uma experiência, nos dá uma experiência para nos marcar, Jesus. Queremos o teu amor. Oh, Deus. Queremos a tua paz. Deus eterno e verdadeiro, buscando tua glória, desejamos sobre nossas vidas. Adoramos o teu nome. Levante suas mãos e declare. Se você puder abraçar um desses irmãos, homem com homem, mulher com mulher, abraça de frente e começa a ministrar do amor de Deus. Começa a sentir o amor de Deus através desse abraço. Homem com homem, mulher com mulher, abraça de frente e começa a ministrar do amor de Deus. Fala: nessa noite, o amor de Deus está sendo renovado sobre a sua vida. Abraça de frente e diga: sinta o amor de Deus sobre a tua vida. Sinta o amor de Deus sobre você, meu irmão. Sinta o amor de Deus sobre a tua vida. Sinta quanto você é amado.